Bom dia, alunos da classe Peregrinos. Estamos aqui para mais um encontro virtual da nossa classe, na nossa EBD. Lição, no encontro esse de hoje que damos fim, estaremos encerrando a 16ª lição do nosso quadrimestre, no qual estivemos juntos estudando sobre características importantes no cunho e na consolidação da nossa identidade cristã, né? Identidade que começa desde a infância, mas é nessa época da adolescência, início da juventude, é que os pilares, de forma profunda, sólida, são lançados na formação dessa identidade e que, se realizados de forma prudente, de forma sólida, de certo eles vão ser capazes de resistir, hão de ser capazes de resistir aos dias maus da nossa vida, da nossa fase adulta e até mesmo da nossa terceira idade, né? da nossa velhice. Então, a importância realmente que temos, né? A responsabilidade que temos de estudar e vivenciar da forma mais prática possível, teórica e prática, né? A importância de sabermos toda a teoria, todas as orientações que estão por trás, que devem estar por trás da nossa prática cristã, de vida cristã. E perguntas, né, que a gente respondeu ao longo desse nosso ciclo de estudos, de 15 estudos para trás, como o que é o Evangelho de Cristo, qual a sua natureza, por que o Evangelho é libertador, quando o Evangelho é aceito e vivido pelas pessoas, o que acontece com elas? O que acontece com a sociedade quando o Evangelho é vivido verdadeiramente? O que acontecerá se eu viver o Evangelho na minha nova identidade de Cristo? Perguntas essas que foram respondidas ao longo da nossa caminhada nesses estudos pregressos. E temos mais uma afirmação na sequência que diz assim, que esses estudos até aqui, eles têm que ter sido, de alguma maneira, um instrumento, né, para gerar a capacidade em nós de entendermos do que já fomos libertos pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho. O que o Evangelho nos libertou? De que pecados fomos libertos? E pensando sobre esse tópico, né, sobre essa afirmação aqui na lição, eu entendo que para a faixa etária que a nossa turma ocupa, né, da classe Peregrinos aí ocupa, 14 em diante, né, 15, 16, 17 anos, algumas experiências pecaminosas vocês não tiveram, vocês não vivenciaram, graças a Deus, né? E esse evangelho, ele tem um poder realmente de tanto nos libertar do pecado, quanto nos selar para que não pequemos, não cometamos alguns desses pecados, né? Então, de fato, o poder do evangelho é tamanho, né, ao ponto de agir nos dois extremos, de nos libertar e transformar a vida, né, de algumas práticas pecaminosas que podemos estar vivendo, e também de forma antecipada ou preventiva, né, não permitir que pratiquemos alguns pecados, né, algumas práticas pecaminosas. Então, assim, para a nossa faixa etária aqui, para a qual a gente fala na classe, é muito importante vocês entenderem a importância de olhar para esse evangelho e tê-lo como assim, como regra de fé e prática, né, de base na formação da identidade cristã, da identidade de vocês, né, dessa nova identidade qual falamos aqui durante todos esses encontros. Então, e é esse evangelho, né, as características fundamentais desse evangelho que a gente vai estar falando aqui rapidamente. A primeira que a gente vai estar destacando é que esse evangelho é extraordinário, né? É extraordinário. A palavra evangelho quer dizer boa mensagem ou boas novas. O evangelho é uma novidade maravilhosa. Não existe novidade tão extraordinária quanto a mensagem do evangelho. Então, é extraordinário, né? Eu sou vascaíno, eu já vi jogos do meu time assim maravilhosos, extraordinários na minha perspectiva de torcedor. O meu presente, né, como torcedor não é dos melhores, mas o passado é maravilhoso. Então tive, sim, acompanhei jogos extraordinários, porém nada disso é tão extraordinário quanto o poder do evangelho, né? Mal fazendo essa comparação aqui,
mas só para ilustrar, né, que qualquer coisa extraordinária na sua perspectiva, por maior que seja na sua perspectiva, não é comparado ao Evangelho, né? Ter esse caráter extraordinário, esse poder, né? Porque o Evangelho é poderoso, o Evangelho é salvador, né? Em nome desse Evangelho, a palavra, né? As palavras proferidas, as palavras praticadas, elas têm um poder realmente de salvar e libertar pessoas do pecado, né? Através do Espírito Santo de Deus, que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Não é o nosso mundo falar, né? Às vezes a gente pode se tornar até chato falando, tentando convencer as pessoas, mas em nome do Evangelho, com a ação mediadora do Espírito Santo de Deus, né? Esse Evangelho, essa palavra é poderosa, é salvadora, é libertadora. E libertador já é o segundo ponto, onde diz assim: aonde o Evangelho de Cristo chega, causa transformações radicais. Quem ouve e crê nele jamais será o mesmo. Você pode pregar esse Evangelho, né? Ele fazendo parte da sua identidade de vida autêntica, né? De forma que você pregue aquilo que você procura viver, né? Que você dê bom testemunho. Quando você prega esse Evangelho para alguém que não o conhece ou que não pratica essa palavra salvadora, essa palavra extraordinária a qual acreditamos, a pessoa pode tomar a decisão até de não tomar a decisão ao lado de Cristo, né? De permanecer naquelas mesmas práticas que ela vive. Mas eu tenho a plena certeza e tenho algumas experiências que essas palavras elas ficam latentes no coração, elas incomodam as pessoas, incomodam no bom sentido, né? Incomodam no sentido de gerar reflexão, até mesmo às vezes de um questionamento, né? De achar que não é bem assim, de questionar a instituição igreja, né? E, enfim, de fazer questionamentos às vezes diversos, tentando justificar a sua prática pecaminosa. Eu peco, eu já fui crente, né? Eu vi lá o meu líder fazendo determinada coisa errada e por isso eu me afastei, enfim, tentando justificar em cima do erro de outros, em cima de problemas que tenha vivido na sua vida cristã, na sua família, na sua igreja. Mas o Evangelho, o Cristo do Evangelho é extraordinário, é poderoso, é salvador, não é pecador, não pratica, não comete pecado. A figura de Cristo não cometeu pecado algum, né? Então, assim, é um conjunto realmente de características, poder de salvar, poder de libertar. Uma outra característica que podemos atribuir ao Evangelho é justamente o fato do Evangelho ter um caráter unificador, né? Se por estarmos em Cristo e nós temos alguma comunhão com o Espírito, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude, né? Essa é uma perspectiva de unidade no Evangelho, a partir da prática das boas novas de Cristo. Aí você pode perguntar, mas por que isso não acontece sempre? Por que a gente tem uma variedade tão grande, às vezes, de denominações religiosas, né? Denominações evangélicas, propriamente dita? Por que existe toda essa diferença, né? Talvez por pequenas diferenças de vivências, de práticas, de interpretações, né? Distanciamento dessa autenticidade do Evangelho vão gerando essas pequenas diferenças, né? E às vezes pequenas diferenças, um conjunto de pequenas diferenças podem gerar grandes diferenças, né? Diferenças doutrinárias, enfim, diferenças litúrgicas. Agora, é importante nesse caso aqui, nesse nosso espaço, entendermos assim que o Evangelho tem um poder unificador, mais do que desagregador. Quem desagrega é o homem, quem desagrega é a vaidade do homem, né? São práticas mundanas que muitas vezes o homem traz para dentro da igreja, né? E assim
E isso é que acaba gerando a desagregação, não o evangelho em si. Então, que a gente possa estar certo que a mensagem, que as boas novas do evangelho podem trazer e devem trazer a unificação da Igreja de Cristo em torno dos mesmos propósitos, modo de pensar, modo de proceder. E por último, né, para a gente encerrar, o Evangelho também tem um caráter revolucionário, porque à medida que cada cristão vai sendo transformado pelo Evangelho, a imagem de Cristo, a comunidade cristã, no caso a igreja, começa a causar um impacto enorme no bairro, na cidade e até mesmo no mundo, né? A nossa igreja é uma igreja missionária, a gente conhece outras igrejas da nossa região, também missionárias, e as igrejas têm um poder, enquanto grupo, de fazer muito pelo crescimento e expansão do Evangelho. E assim também que a nossa identidade possa se fortalecer em torno dessa perspectiva que o Evangelho gera em nós. E que Deus assim nos abençoe.